Queridos, saímos depois de 6 capítulos da carta aos Gálatas, para esse domingo, para a glória de Deus, uma mensagem intertema, como chamamos aqui na igreja, um tema livre, ao qual essa semana Deus colocou no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia, lendo meus salmos, tendo a minha real vida com Deus. Amém? Você faz isso, irmãos? Nós devemos ter isso, uma vida real com Deus, uma vida que não é porque preparamos mensagens para pregações, não. Existe uma vida real a ser vivida com o Senhor, relacional, o tempo todo. E o Senhor coloca essa palavra no meu coração, que está lá em Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 27 em diante. E nós viemos desde a transição, irmãos, 24 de maio desse ano, falando de algo novo de Deus nessa casa, falando de algo novo de Deus para o nosso coração, de algo novo de Deus para os nossos casamentos, para a nossa maneira de fazer família, para a nossa maneira de criar filhos, talvez para a nossa maneira de louvar a Deus, para a nossa maneira de ler a Bíblia, a nossa maneira de jejuar. Vocês estão acompanhando? Tem novidade de Deus na nossa igreja, tem novidade de Deus na nossa vida, nas nossas semanas, nos nossos dias. E a palavra de hoje, o tema é prontos para o novo? Com interrogação. Estamos prontos para o novo de Deus? Às vezes, sempre, nunca. Você vai entender e vai refletir conosco durante essa palavra. A palavra de Deus diz assim para nós em Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Sabe, eu não quero tratar versículo a versículo hoje, mas eu me sinto inclinado a primeira ministração desse culto ser, o primeiro ponto da mensagem, lembrando a nós que Levi é o nome hebreu de Mateus, e Mateus é o nome grego que ele tinha. E ele na coletoria era um coletor de impostos, e naquele tempo um coletor de impostos ganhava muito bem. No nosso tempo também é ou não é? A coletoria de impostos ganha muito bem, é ou não é? Os caras estão muito bem. É sensacional o quanto que a coletoria de impostos ganha no nosso tempo. Vocês viram? O governo federal arrecadou 2 trilhões de reais antes de que virasse o primeiro semestre. Eu acompanho essas coisas, irmão. E aí, não tem nem às vezes um esparadrapo no hospital, é ou não é? Mas não é sobre isso a mensagem. Eu quero dizer que Mateus, ao ser chamado por Jesus, que tinha uma vida muito boa, uma vida abastada, ele não precisa de um convite eloquente, ele não precisa de oratória, ele não precisa de PNL, ele não precisa de convencimento. Jesus diz para Mateus, ainda no nome hebreu chamado Levi: siga-me. E o versículo 28 vai dizer o quê? Mateus ficou pensando, Mateus analisou bem ou não é? Mateus fez conta, quanto que eu tenho no banco, para ver se eu vou aguentar, é ou não é? Mateus fez isso, irmãos. Ou o versículo 28 na sequência diz: ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Glória a Deus. A maioria dos convites de Jesus são respondidos pela maioria dos discípulos com um levantar-se, com um posicionar-se. Eu vou seguir. A maioria dos homens que fundaram a igreja primitiva com Cristo são homens que se levantaram no momento que foram chamados por Deus. Para mim é mais uma das coisas que mostra a sobrenaturalidade de Cristo, o quão Jesus Cristo foi, e para sempre será real, e o convite dele foi sobrenatural. Porque você há de convir e há de concordar comigo, que se fosse algo humano, se fosse algo não divino, esses homens teriam analisado, não é? Teriam feito conta. Se eu seguir Jesus vai acontecer isso, vai acontecer não sei o que lá, sabe? Que é o que eu e você talvez faríamos. Mas essa mensagem vai além e tem uma proposta de encaixe no nosso coração, muito claro, muito saudável. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa, que estavam com eles à mesa. Mateus faz uma festa, ele não faz conta. Eu vou seguir Jesus, eu vou dar uma festa, não é? Ele chamou a galera para comer na casa dele. Ele vai botar a mão no arado e ele diz: ele já entendeu quem era, ele já entendeu sobre o que era e para que era, ele entendeu tudo.
e ele oferece um banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Versículo 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, olha para o teu irmão do lado e fala, murmuravam, e fala assim comigo, murmuração é pecado. Eu já murmurei, essa carapuça, sabe, não, eu só estou reclamando, não, eu estou murmurando. Murmuravam contra os pecadores, não, contra os discípulos de Jesus. Olha só, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que será, né? Que a gente come e bebe, qual que é o propósito de comer e beber com publicanos e pecadores? Você já vai entender. Jesus tomou a palavra e disse no versículo 31, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ponto. Versículo 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus dá uma aula de virada testamentária, Jesus dá uma aula de modelo antigo para modelo novo. Jesus começa o ensino de que o Evangelho não é uma recompensa para quem é justo. O Evangelho é a esperança para perdidos e maus. Meu Deus, o Evangelho não é uma recompensa porque eu sou bonzinho, mas ele é uma esperança para aquele que está caído, para aquele que precisa sentar numa mesa, receber um banquete e ser lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que é exatamente o que ele fez comigo e com você. Murmuradores, gente que reclama, eu também. Chato, prego de frente a um espelho nesse momento. Xarope, cresci adolescente na igreja sendo chato. Nada estava bom, nunca estava legal. Sabe aquele meme? Bom é você, né? Eu carecia da graça de Cristo, eu carecia de um banquete que estava Cristo servindo a mesa e lavando e remindo toda essa murmuração, toda essa raiz de amargura, todo esse rancor que precisa ser lavado, remido por Jesus, e só Ele faz isso no homem. Não é eloquência, é poder sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem das suas mazelas e me convenceu das minhas, e convenceu a você também, e automaticamente te converteu e me converteu a Cristo, as ideias de Cristo, a cosmovisão de Cristo, a maneira de Cristo amar as pessoas, que é dar a outra face, como cantamos aqui. O Lennon do Antigo Testamento dava soco nas pessoas, o Lennon do Novo Testamento está tendo um temperamento tratado, lavado por Jesus. E sabe uma coisa que precisa ser ressaltada por nós? Sabe, às vezes uma pessoa que a gente não gosta, que não desce, ela passou correndo agora nos teus pensamentos aí. Jesus ama essa pessoa e quer salvar ela, e quer levá-la para o céu, para ser vizinho de porta, talvez, não é? Vocês estão rindo, mas é para chorar, não é, irmãos? Nós precisamos entender quão profundo, quão alto, quão largo é o amor de Deus por nós, e por aqueles que sim, precisam arrepender, precisam mudar, mas talvez eles vão precisar entender que a gente ama eles, apesar das mazelas deles, apesar das feridas, apesar das marcas, apesar das mágoas. Então o texto continua no versículo 33, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, João Batista, os discípulos de João Batista, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Falando isso para Jesus, não é? Os caras eram corajosos, irmão, né? Questionava Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? E Jesus está passando uma lição aqui. O modelo de jejum, e as mulheres da nossa igreja, através dessa linda pastora, não é? Estão recebendo e absorvendo um conteúdo de jejum. Os vídeos estão enriquecedor, o assunto é completo, profundo ali, bem colocado, bem explanado.
Mas o jejum do Antigo Testamento, que está sendo mencionado nessa parte do texto, por Cristo, por Jesus Cristo de Nazaré, será que vocês podem fazer com que os convidados para um casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Jesus está confrontando uma hipocrisia no meio dos judeus, que diz respeito ao modelo de jejum do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento eles já estavam acostumados a jejuar. Para um fariseu e um escriba era normal jejuar 2 dias por semana. Estão comigo? E quantas vezes as coisas com Deus, ler a Bíblia 2 minutos virou normal para nós, e não é mais um sacrifício, porque ler a Bíblia 2 minutos é fácil até para uma criança, não é? Mas às vezes a gente é capaz de ser um fariseu e dizer: ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Mas você lê a Bíblia todo dia 2 minutos, está comigo? É o que Jesus está tentando construir com eles. Ei, esse jejum de vocês, primeiro que ele nem vale mais, porque ele não é difícil para vocês estão acostumados a fazer esse jejum. Não tem nada novo no jejum. Estão entendendo? Hoje de manhã, mais uma vez, eu só tomei uma xícara de café e um copo com água. Eu não estava em jejum no sentido espiritual. Estão comigo? Mas todas as vezes que, se eu quiser acordar e naturalmente ficar sem comer de manhã e ir até o almoço, isso não me custa nada. Vocês estão entendendo? Não me custa absolutamente nada. O que Jesus está querendo dizer é que se um dia desses, eu e os fariseus entregarmos uma oração ao meio-dia e dizer: ó, Jesus, recebe aqui o meu jejum, isso é falso, porque não me custa, eu estou acostumado. E Jesus está confrontando eles, dizendo: vocês estão acostumados com esse jejum de vocês, e querem saber mais? O noivo está aqui, o noivo é Ele, e os meus discípulos, enquanto o noivo estiver na terra, vão comemorar a presença dEle, vão celebrar com Ele, e a mesa, o pão e o vinho vão fazer parte do meu ministério. Jesus está demonstrando que enquanto Ele esteve aqui, era alegria, era festa mesmo. É claro que não é um modelo de festa que talvez a gente está acostumado a ver por aí, mas é uma mesa, é um repartir de pão, é um compartilhamento, é celebrar o noivo e a noiva. Você já imaginou um casamento sem comida? É exatamente isso que Cristo está falando. Quem que vai dizer para os convidados? É o noivo que diria para os convidados fazerem jejum? Está dizendo: não tem sentido algum, casamento é lugar de festa, e eu vim à terra para casar com a minha igreja. Então não é hora, não é tempo, não é momento para isso. No entanto, o versículo 35 diz: virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Espírito, nos leva a esse lugar de jejuar, porque desejamos a presença do noivo, porque queremos o noivo. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Do nada, entre aspas, Jesus começa a fazer uma parábola de velhas roupas e de novas roupas e de um remendo. E Jesus começa a ensinar a eles que existe um antes e depois, que é algo antigo e novo. E ele usa o exemplo de roupa, e ele não tem pouca simbologia. Na palavra de Deus, o homem começa a usar roupa quando, irmãos? Quando em Gênesis a influência do pecado aparece no meio de nós, através de Adão e Eva. E o que o homem faz? Vai tentar cobrir a sua nudez, tampar e esconder a influência que o pecado teve sobre ele. Desde o começo da Bíblia e até o meio e o final, as vestes vão sempre sendo relatadas como algo que representa a santidade e a purificação. Nas cartas paulinas, como nós temos aprendido aqui no último 1 ano e meio, 18 meses, Paulo vai falar de novas vestes, nova criatura. Ele vai fazer essa mesma explanação entre o antigo e o novo. O apóstolo Paulo vai usar, onde está dito que Deus Pai, Jesus Cristo veio para nos colocar uma nova roupa, a roupa da santidade, a roupa da pureza, um novo e vivo caminho ainda mais excelente a ser vivido com Cristo. E Jesus está dizendo: ei, eu não quero nada do velho. E Ele está dizendo: ninguém, vocês estão aqui, exatamente ninguém, Jesus está certo, ninguém nesse auditório coloca remendo de roupa velha em roupa nova. Você já viu isso? Não. Roupa nova é roupa nova.
Roupa nova é inteira, não tem defeitos. E nós estamos falando de um tempo que o acesso à roupa era ainda mais complicado. Hoje, vocês estão comigo? A roupa praticamente virou descartável. Tem roupa de todo preço, você compra online, né? Mas existia um tempo em que era muito difícil ter o acesso à roupa, e aqui ainda mais. E uma roupa que não precisava de remendo, aqui está falando de algo especial naquele tempo. E Jesus está falando de algo especial, de uma velha e de uma nova maneira de viver. De uma velha maneira de viver que olha para as coisas pelo costume, pela religiosidade, pela aparência, e uma nova maneira de viver que olha para o coração, para a pureza, para a maneira de fazer casamento. Então você vai dizer para mim: pastor, eu encontrei Jesus quando eu tinha 20 anos, e eu vivi 19 anos e 11 meses dessa maneira, e agora eu vim procurar um evangelho que se adapte um pouco à minha juventude. E a igreja tem esse potencial às vezes de fazer uma departamentalização de Cristo. Estão comigo? Como se a igreja ou Jesus fosse uma loja de departamentos, em que eu pego um item, eu pego uma bênção, essa guitarra aqui é a minha bênção, e depois que Deus me deu, eu não vou tocar muito nela, que custa caro esse negócio. Tchau, eu já peguei o que eu queria da loja de departamentos, e agora, valeu. Jesus está construindo um ponto, em que Ele não é uma máquina, uma caixa, que a gente bota uns 3 pila e desce uma Coca-Cola. Ele não é o anjo da lâmpada, o negócio da lâmpada lá, esqueci. O gênio da lâmpada. Obrigado, igreja. Que a gente fala o que quer e Ele dá. Ele está falando sobre uma antiga vida e uma nova vida, sobre que não trazer remendo da velha vida. Então eu faço a minha juventude agora a partir da perspectiva bíblica de forma integral, com a roupa inteira nova. Eu estou casado, pastor, 15 anos, mas depois que eu conheci Jesus, assim, tem umas coisas do passado que a gente ainda leva, eu sempre tratei ela assim, então agora já que foi 15, vai mais 15, sabe, pastor? Não, querido, não cabe mais nessa roupa nova. Esse remendo de maltrato, esse remendo de maneira velha de tratar, Jesus está dizendo para ti hoje que não vale, que não é o que Ele quer, não é o convite que Ele trouxe para o meu e o teu casamento. Existe um novo padrão, uma nova maneira, uma nova vestimenta, uma nova roupa, um novo padrão de santidade, de pureza, uma nova renúncia, aonde a gente abandona tudo que é velho, tudo que é antigo do antigo homem. Remendo de roupa velha não combina com roupa nova. Isso não é sobre roupa, isso é sobre bardas, hábitos, costumes. Fiz sempre assim, mas agora você está dizendo que professa fé em Cristo. Agora nós estamos dizendo que confiamos no nosso coração, a nossa alma, os nossos recursos, o nosso trabalho é Ele. Falamos que quem nos dá a saúde para trabalhar é Ele, mas talvez não colocamos o nosso coração na generosidade, não colocamos o nosso coração num projeto, não nos envolvemos. Nunca conheci o Amicidade. Fica em que rua, que bairro mesmo? E eu falo de mim, eu fiquei 1 ano na AME, sem nunca ter botado meus pés no projeto social. Quase nunca acontece comigo, né, irmãos? Eu nunca choro, mas o dia que eu fui, eu saí de lá chorando, e eu falei assim: eu não acredito que a igreja que eu faço parte há 1 ano está tocando a cidade dessa forma, e eu demorei 1 ano para vir aqui. Eu lembro que eu saí da rua Padre Augusto 563, indignado comigo, que eu não tinha ido lá ainda durante 12 meses, porque eu estava acostumado do jeito que eu vivia a igreja do passado. Estão entendendo? A gente vai se acostumando da maneira que a gente prefere, quer, gosta. E ninguém põe vinho novo, versículo 37, 5:37, em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Da roupa, Jesus Cristo vai para a parábola do odre. Odres novos, vinho novo em odres velhos. Jesus traz uma mensagem não tão clara, parábola,
E ele continua: pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus apresenta essa parábola curta e desafiadora. Ela está só nos 3 versículos finais do capítulo 5 de Lucas. Usando uma imagem simples do cotidiano, ele revela conceitos poderosos sobre transformação, renovação e incompatibilidade. Fala para o seu irmão do lado: é incompatível. É incompatível vinho novo em odre velho. É incompatível vinho novo em odre velho. A mensagem é do cotidiano daquele tempo. Quem lembra do oleiro e dos vasos? Quem lembra da transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia? Naquele casamento os vinhos são colocados nas talhas, mas a verdade é que naquele tempo era difícil carregar vinho em vaso, porque se uma carroça passasse num buraco, o vaso caía, perdia o vaso, que também tinha valor naquele tempo, e perdia-se o vinho. Então o odre era mais ou menos uma vasilha de couro, que era feita para ser flexível, para que não caísse. Essa é a representatividade, a simbologia que Jesus Cristo está usando nessa parábola. Lembre-se que eles questionavam Jesus sobre o jejum, e Jesus, até o final, ele vai fazendo eles compreenderem qual era o propósito. E o propósito passava por esses homens se tornarem mais flexíveis, porque Deus estava sendo mais flexível com o homem. Deus estava olhando para esse mar de pecado e dizendo: ei, eu vou redimir, eu vou perdoar, eu vou sacrificar o meu filho em favor de vós. Sacrifica um pouco dessa religiosidade, sacrifica um pouco dessa razão, sacrifica, negue-se a si mesmo, toma-se a cruz e siga-me. Essa é a proposta. Mata esse odre velho, inflexível que é o nosso coração. Nós não queremos abrir mão daquilo que já conhecemos. Queremos as bênçãos de Deus, queremos os departamentos, mas resistimos quando isso exige de nós uma mudança real de pensamento. A metanoia de Romanos 12: sereis transformados, sereis metanoiados na mente. Todo padrão de roupa velha, todo padrão de odre velho deve ser abandonado por nós. Mas nós queremos permanecer presos a velho padrão, a velha rotina, a uma visão que já não sustenta a vida, a nova vida, o vinho novo, que representa a nova aliança também, que Ele tem para mim e para você. A parábola do vinho novo nos confronta com essa tensão, onde Jesus não oferece apenas um ajuste na vida antiga, mas uma transformação profunda e completa. Ou seja, eu vim aqui para te dizer nessa noite, que Jesus não veio ajustar uma área da tua vida, Ele veio para virar ela de ponta cabeça, e transformar a tua vida, o teu coração e a tua mente por inteiro, e a minha também por óbvio. Muitas vezes, e eu inclusive, estava procurando Jesus para resolver uma parte. Faz sentido para você? Com o PowerPoint, Jesus é aqui, ó. Só aqui, ó, Jesus resolve só aqui, ó. O telão aqui tem 3x8. Se fosse a nossa vida, a gente ia dizer: Jesus, só se 1,5 m aqui, acho que tem 1,5 m. Se tu resolver isso aqui. Quantos de nós já fizemos isso, queridos? Quisemos só que Jesus resolvesse um departamento nosso, porque aquele departamento vai gerar um conforto que a gente tanto quer, e aí a gente vai, na expressão que eu usei hoje de manhã, vai deitar o cabelo, não é? Vai deitar o cabelo, vai sumir do mapa, já era. Ajudar os outros, chamar pecadores e publicanos para a mesa, tratar gente difícil, obstinada, não. Deixa isso aí para os líderes, né? Jesus estava em meio às críticas dos fariseus. Vinho novo em odres velhos. Os odres velhos, eu quero dizer para vocês que simbolizam estruturas antigas, religiosidade e corações endurecidos à mudança. Quando alguém tenta viver o Evangelho sem permitir que Deus transforme o seu interior, ocorre um conflito, uma hype,
uma moda, pregadores famosos, mas uma vida que não é transformada vai gerar conflito. A rigidez de um coração não suporta o mover do Espírito. O resultado de quem tenta adaptar o Evangelho a si, ou se adaptar só uma parte ao Evangelho, não completamente, vai ser ruptura, frustração e perda espiritual. Ruptura, frustração e perda espiritual. Em tempos que as pessoas se filmam criticando a igreja e falando mal da igreja, isso vai mostrar para nós o resultado do vinho velho, porque no odre velho a fermentação acontece. O que acontece no odre velho é que fermenta por mais tempo, fica por mais tempo, vai gerar um vinho velho, e o vinho velho está elucidado para nós em 1 Coríntios capítulo 5, o processo de fermentação, que sempre foi o fermento, tanto no pão, quanto aqui no vinho velho que passa do tempo, a simbologia da influência do pecado em nós. E 1 Coríntios 5, 7, coloca para nós por favor, 1 Coríntios 5, 7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pode ir para o próximo. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Avança. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus, esse homem que era Saulo, teve o nome transformado, teve toda a vida dele transformada, metanoiada, transformada por inteiro por Cristo, está dizendo para nós, que a gente vai estar com publicanos e pecadores aqui também, senão a gente teria que sair da onde? Do mundo, que isso estaria no nosso meio. Avança para o 11. Mas, agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Opa! O apóstolo Paulo está escrevendo em Coríntios, que tanto quanto eu devo amar o pecador, o caído, e entender que o Evangelho não é uma vantagem para a gente que é boa, justa. Por outro lado, aqueles que se dizem irmãos, mas representam a mesma coisa que o mundo faz, eu não deveria me associar e comer junto. Bíblia, não a opinião do pastor Leno. Amém, igreja? Isso acontece quando queremos adaptar Jesus à nossa realidade, e pessoas, e amizades, e maledicentes, e escarnecedores. O Evangelho então não é um ajuste, ele é uma nova vida para nós e para os nossos irmãos. É claro que pessoas estarão em níveis diferentes, em diferentes épocas, estações, meses e dias, amém? Mas a proposta de Cristo é que a gente vá subindo, degrau a degrau, o nível de maturidade, o nível de obediência, o nível de devoção, o nível de reverência a Deus, para que de fato seja percebido que dentro de nós existe um odre, que é um coração novo, e um vinho novo que está sendo gerado pelo processo de transformação de Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória, a Bíblia vai dizer. Deus não deseja reformar o velho homem, Deus deseja gerar um novo coração em nós. Deus não deseja reforminha em velho homem, Deus deseja gerar um novo coração. E no final, o versículo 39, Lucas 5:39. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. É hábito nosso preferir o que está acostumado. Você quer um exemplo muito claro, muito lúdico, pedagógico? Alguns bons anos atrás, os adolescentes estão aqui, não existia esse celular. Antes de você nascer,
Eu tinha um celular da Nokia que tinha uma lanterna e uma cobrinha. E essa era a única opção de entretenimento que existia naquele aparelho. Vocês estão comigo? Detectei todo mundo aqui. Tem várias estações a mais, né, irmãos? Estamos juntos. Esses dias uma moça do administrativo da igreja perguntou o que era disquete. E eu me senti um dinossauro, não é? Mas eu lembro muito bem, quando alguns anos atrás, uns bons anos atrás então, uma prima minha, que a gente é muito amigo, a Grazi, ela serve na igreja local, lá em Brusque, no Ministério da Intercessão. E ela é alguns anos mais velha que eu, então ela tem mais umas estações por aí. Se ela me ouvir, ela vai rir. Mas a Grazi, a minha prima, chega com o iPhone 3GS. O primeiro iPhone, quem lembra? Detecta aí, irmão, quem lembra do primeiro iPhone? E eu, acostumado com o velho, com o normal, o que eu falei da minha prima? Dentro de mim, não para ela. Eu falei assim, momento de confusão, não manda esse link para minha prima. A Gabi vai mandar, né, Gabi? Eu disse assim, a Grazi sempre inventando moda. Nada a ver esse celular. Corta pro cara que tem o mesmo celular há 12 anos. Que eu disse que estava inventando moda. Queridos, isso não é sobre celulares. Isso é sobre quando a gente está acostumado com um padrão velho, com uma maneira antiga de todas as coisas, seja a vida, seja um celular, seja a maneira de fazer casamento, seja a maneira de tratar os irmãos, seja a maneira de ter culto, de litúrgico, seja a maneira de horário. Falaram que a gente não ia para a igreja por ver o Brasil, tem gente que não foi na igreja por ver a Argentina, irmão. Eita Jeová. Está tudo bem. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não é uma mentalidade de religiosidade que vai nos salvar de alguma coisa. É Cristo em nós, a esperança da glória. É amar a Jesus antes e depois de qualquer jogo. É amar a Jesus antes e depois de qualquer modelo. É amar a Jesus na centralidade do nosso coração. É amar quem Jesus ama. É cuidar de quem Jesus cuidaria se Ele estivesse dentro desse galpão. Você já parou para pensar isso? Muitas vezes eu parei para pensar. E se Jesus estivesse aqui fisicamente? Me dá um medo e um temor santo daquilo que estamos fazendo como igreja, todos os dias. Por quê, pastor? Porque tem muita gente amando o vinho velho. Talvez eu estou apegado, eu estou dizendo nada a ver isso daí. Eu só vim para aquela parte da vida que eu queria dar. Agora eu tenho que ficar escutando essa história inteira do pastor. Ah, querido, a responsabilidade que eu tenho é de pregar o evangelho inteiro. Um dia o Senhor vai cobrar de mim. Acredite que Ele vai. E eu tenho temor disso, um temor santo. Aonde o Senhor vai cobrar de nós, pastores. O pastor dele Lara Júnior fala isso muito claro. Que tipo de crente a nossa igreja tem gerado? E eu falo para mim mesmo, aonde que eu fui me meter? Não é? Não, queridos, é com temor santo mesmo. Porque eu não vou ser cobrado por um grupo de homens. Nós seremos cobrados por Deus. Daquilo que falamos, daquilo que pregamos, daquilo que vivemos. Daquilo que de verdade foi verdade quando isso aqui desligava. Mas também de todos nós de quando íamos embora da porta de vidro transparente lá da frente. Deus vai olhar para nós e vai dizer, era muito bonitinho. Mas eu creio no que eu preguei semana passada. Ele vai dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Ao invés de dizer, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Porque o vinho novo está sendo derramado nessa casa. A pregação da mensagem da nova aliança, do amor de Cristo em nós e através de nós. O novo de Deus foi feito para que pairasse em corações que são novos odres, flexíveis, ensináveis, dispostos a conhecer o novo, trabalhar para Deus com a nova maneira, com a nova mentalidade, com a metanoia realizada dentro de nós. Vinho novo em odres novos, então é o que encerra e conclui essa mensagem. E vinho novo em odres novos, nova aliança num coração novo, vai gerar um coração renovado, sensível, disposto e moldável.
renovado, sensível, disposto e moldável. O odre novo é aquele que foi preparado para receber o vinho novo. Ele é flexível, capaz de suportar os processos. Espiritualmente, isso aponta para um coração humilde. Meu Deus. Ensinável e aberto à ação do Espírito Santo. Isso aponta para um coração humilde, ensinável e aberto para a ação do Espírito Santo. Qual foi a última vez que talvez você disse para o Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra o meu coração? Como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho impuro e lava-me. Esse lugar é um lugar de humildade para o crente. É um lugar de mostrar para Deus que nós ainda estamos dispostos a ser ensináveis, a aprender e mudar, e converter o nosso coração e a nossa mente. Quando Deus encontra esse tipo de coração, irmãos, o novo pode fluir sem destruição. Crescemos em maturidade e passamos a frutificar, vivendo o que é ser cristão de verdade dentro do propósito de Deus. Isso envolve arrependimento, mudança de mentalidade e disposição para abandonar o que é velho. 2 Coríntios 5,17, aqui nós vamos para a conclusão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que Ele faz nova todas as coisas, sem remendo velho, sem coração velho, sem olhos velhos, sem cobiça velha, sem desejos velhos. O novo de Deus então não é superficial, Ele transforma estruturas, pensamentos e atitudes. E quando há alinhamento entre o vinho e o odre, há a vida abundante que eu e você temos orado tanto para viver com Cristo. E aí a transformação, usando o telão, é feita para ser inteira, para ser completa, para ser integral. Quem é que foi que disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Foi o Mestre, foi Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para dar uma vida abundante. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.